Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos aqui dando sequência ao estudo de Apocalipse e eu convido vocês a fazermos uma breve oração para que Deus possa nos abençoar no nome de Jesus. Senhor, nós entramos na Tua presença, pedimos perdão pelos nossos pecados. Te apresento, Senhor, esta igreja, te apresento as nossas vidas. Pai, a Tua palavra diz que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Então eu te peço, Pai, nessa manhã, dá-nos entendimento da Tua palavra. Revela, Senhor, a Tua verdade. Aquilo que o Senhor escondeu aos grandes, revela a nós, Pai, que somos pequeninos. Cuida de nós, Pai. O Senhor é o nosso centro. Então continua no meio de nós, no nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, nós iniciamos o nosso estudo, tratando do livro de Hernandes Dias Lopes, ele que corrobora, com o pensamento, a visão da Lagoinha. No primeiro capítulo, ele vai revelar, ele vai dizer para nós que Apocalipse ele não é um livro catastrófico, ele não vem trazer coisas ruins, pelo contrário. Ele vem trazer a majestosa, a gloriosa revelação do noivo. Nós dissemos também a respeito de João, de onde ele estava, do que Cristo revelou a ele. E hoje nós trataremos do capítulo 2, do noivo da igreja andando no meio da igreja. Nós vamos ler aqui o capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 10 ao 13, que diz o seguinte... Capítulo 1, perdão. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreve um livro, o que vê, e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros vi um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Então, nós observamos aqui que antes de Jesus manifestar o seu juízo ao mundo, ele se revelou, ele se manifestou à sua igreja, conforme 1 Pedro, no capítulo 4, 17. Por isso, Jesus mostrou o seu julgamento às 7 igrejas. Antes de se revelar ao mundo, Jesus se revela às igrejas. Todas as cartas, ele vai dizer exatamente, vai ter exatamente a mesma estrutura, que é a apresentação, a apreciação, reprovação e promessas. O noivo vai apresentar essas igrejas, vai fazer elogios a essas igrejas, vai fazer repreensões, vai corrigir aquilo que não agrada a ele. Ele elogia, diz que está correto em alguns pontos, mas que precisa melhorar. Se não melhorar, vindo depois disso o juízo sobre elas. Cristo é conhecido na e através da igreja. Antes de ver Cristo, João viu 7 candeeiros. Antes de ver a glória de Jesus na terra, ele viu, só depois ele viu Cristo glorificado. Ele está no meio da igreja e ninguém verá a ele senão através da igreja. A igreja, ela é importante, Jesus se importa com a igreja. A salvação, ela só vem através de Cristo, mas se nós não estivermos na igreja, nós não poderemos fazer parte da salvação, nós não seremos considerados a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro, ela é a igreja. Hoje muitas pessoas, elas querem a Cristo, mas elas não querem fazer parte da igreja. E é impossível dissociar isso hoje. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com os irmãos novamente. Continuando o nosso estudo, e nossa meditação e nosso ensino, vou tratar do assunto sobre Cristo estar no meio da sua igreja em ação. O fato, pegando o gancho da palavra da Bruna, o fato de Cristo estar na igreja e por meio da igreja, é muito importante a gente salientar
que ele só é visto e ele só é manifestado por meio da existência de uma igreja física, local. Claro que Cristo, ele é atemporal, ele se manifesta, ele cuida, ele salva, ele liberta, ele livra do mal as pessoas que estão fora da igreja, mas é na igreja que nós vemos a perfeita revelação da pessoa de Jesus. E por ele estar na igreja e por meio da igreja e através da igreja, Cristo está no meio da igreja em ação investigatória. Quando ele parte para analisar as 7 igrejas da Ásia Menor, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia. Então, a ideia que existia por ele estar em investigação é para justamente pontuar o que a Bruna disse a respeito da estrutura que essas igrejas tinham de apresentação nessa carta. Ela era uma apresentação primeiramente do Cristo, trazendo para ele a revelação de algo glorioso da pessoa de Jesus, a apreciação que ele dava, um elogio de alguma coisa, em referente a alguma coisa que ele falava bem daquela igreja, e detalhe, a reprovação e também as promessas. O que é interessante é que não existia somente essas 7 igrejas no contexto histórico, existiam possivelmente mais de 100 igrejas naquele contexto. Só por que então João ou Jesus decidiu mandar 7 cartas somente? Porque o 7 na Bíblia é a representação da perfeição e da plenitude. Então essas 7 igrejas, elas representavam e elas simbolizavam a igreja num contexto geral. Tudo o que acontecia nessas igrejas acontecia também nas demais igrejas, possivelmente. Por isso que algumas tinham repreensões, outras não. Em algumas, somente elogios da parte de Jesus. Em outras, repreensões severas. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas por que Jesus tinha, ou por que Cristo tinha que estar com um olhar sobre a sua igreja investigatório? Porque ela sofria alguns males. Ela tinha o sofrimento no meio dela, ela tinha a perseguição, as heresias que entraram no meio dela, como as doutrinas de Balaão, as doutrinas dos nicolaítas, em algumas igrejas especificamente, perseguição, morte. E se Jesus não aparecesse, não tivesse esse olhar, dá a ideia para a gente que ele não teria o controle. Mas como João viu, lá no capítulo 1, que a irmã Bruna leu o texto, citou que João viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dele um como filho de um homem, representando que Cristo tem o controle sobre as suas igrejas, ele tem o domínio sobre a sua igreja. Exemplo, Jesus sabia que em Éfeso, embora fossem fiéis, embora não tolerassem heresias, embora permanecessem nas mesmas obras que eles tinham perdido algo, que era o amor. Então ela ficou caracterizada como a igreja que perdeu o primeiro amor. A igreja de Esmirna estava passando pelo sofrimento, pela perseguição e morte. Jesus se apresenta como aquele que estava morto e ressuscitou, trazendo para eles e remetendo a ideia que, ainda que eles fossem perseguidos e mortos, eles iriam, se eles fossem fiéis, se eles permanecessem fiéis até a morte, eles iriam também provar dessa ressurreição, e não provariam de hipótese alguma da segunda morte, que é a aniquilação total do ser. A igreja de Pérgamo estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, trazendo para a nossa realidade. Quantas igrejas hoje perderam a noção da verdade da palavra de Deus e passaram a dar valor a ideias humanas, a heresias, a conhecimentos que não provêm da verdade, que não provém do texto. Então isso estava acontecendo na cidade de Pérgamo, ou na igreja de Pérgamo. Então Jesus faz
um confronto a eles, mostrando a eles o erro deles, e apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, a ideia de juízo, a ideia de que é a verdade dele que traz a salvação, é a verdade da palavra, que a palavra também ela é demonstrada e nos é mostrada como sendo uma espada afiada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, como diz lá em Hebreus, a carta aos Hebreus. Mas, e Cristo ele vai trazer essa ideia de que é Ele que tem a verdade, é Ele que tem a palavra de edificação para a sua igreja. A igreja de Tiatira estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade. Quantas igrejas hoje em dia, irmãos, nós não vemos pastores, líderes, membros vivendo uma imoralidade dentro da igreja? São membros, são pessoas que têm cargos oficiais dentro da igreja e muitas vezes vivem uma dualidade de vida, literalmente uma máscara, e que está vivendo em pecado. E Cristo, mesmo assim, apresenta-se para essa igreja tentando trazê-la de volta, tentando trazê-la ao arrependimento, para que eles não percam as bem-aventuranças que Deus tem para elas. A igreja de Sardes tinha a fama de ser uma igreja viva, mas estava morta. Jesus se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude de Deus, no Espírito de Deus, o único que pode dar vida a uma igreja morta. O que seria uma igreja morta? Uma igreja morta é aquela que não tem nenhuma atividade, que não faz nada por ninguém e não consegue ajudar ninguém a não ser a si mesma, a não ser viver para si mesma. Ela se isola e perde o sentido de ser de igreja, porque a igreja existe para abençoar outras vidas, para abençoar aqueles que estão ao redor e à volta da sociedade. A igreja também de Filadélfia, uma igreja que tinha pouca força, mas era fiel. Muitas vezes a gente acha que as igrejas grandes são aquelas que têm as pessoas mais fiéis, e não é representação de fidelidade, maior quantidade ou menor quantidade de membros. O que vai garantir a fidelidade é a sua postura diante do Senhor da igreja, que é Cristo. Então, se nós nos posicionarmos e fizermos como a igreja de Filadélfia, que era uma igreja de poucos membros, mas forte na fé, a gente vai conseguir fazer muitas coisas para a glória de Deus. A igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. Jesus se apresenta como aquele que é constante e fidedigno em meio a tantas mudanças. Era uma igreja que prometia cura, mas não tinha a cura. Era uma igreja que teria que se apresentar como viva, mas que na verdade estava morta, morna. E a palavra é tão dura e tão severa que Cristo diz que por eles serem mornos, Cristo estava pronto a vomitá-los da própria boca. Ou seja, a ideia de intragável. Não tem como você ser bênção se você não está fervorosamente na presença do Senhor, né? As águas aqui representam as fontes de águas termais que existiam naquela região. A água quente, ela servia para dar tratamento, fazer tratamentos terapêuticos, era para a saúde. Então, se ela fosse quente, se a igreja de Laodiceia fosse quente, fervorosa, ela traria saúde para o meio da sua sociedade. E já as águas frias, como Cristo fala também, elas trariam refrigério, elas matariam a sede das pessoas pelas coisas espirituais, pelas coisas que realmente elas precisam.
E a igreja de Laodiceia, naquele contexto, ela não estava sendo nada disso. Ela não era nem quente e não era nem fria. Ela não dava nem saúde e nem matava a sede daqueles que precisavam. Pronto. Também, como bem disse o pastor Cleston, há dentro de uma igreja pessoas fiéis e infiéis. E ele vai destacar isso. Ele vai corrigir aquilo que não agrada ao noivo, mas ele vai destacar aqueles que, mesmo tendo pouca fé, mesmo sendo fracos, eles tentam permanecer firmes e fiéis à palavra do Senhor. Então, ele cita o exemplo de Éfeso, que havia fidelidade na doutrina, mas faltava a prática do cristianismo. Então, na cabeça, eles tinham todas as leis, todas as doutrinas, eles estavam atentos a isso, mas na prática, eles não tinham. Eles não praticavam o verdadeiro amor, a prática do verdadeiro amor. Em Pérgamo, enquanto havia pessoas que estavam dispostas a morrer por Cristo, a morrer por causa da palavra, do Evangelho, da propagação do Evangelho, se dedicavam fielmente a isso, haviam outros que estavam permitindo, que novas doutrinas entrassem na igreja, inclusive a doutrina de Balaão. Só pontuar uma coisa. O que seria essa doutrina de Balaão, irmãos? Essa doutrina de Balaão, no Antigo Testamento, era um homem que usou a sua riqueza para influenciar os líderes e os profetas do Antigo Testamento. Então ele era usado para manipular a igreja e usava da riqueza para manipular a igreja. E hoje nós vemos isso também no seio de muitas igrejas, pessoas com poder aquisitivo alto tentando dominar os líderes. E a igreja, para ser fiel e para prevalecer quanto a isso, ela não pode, de hipótese alguma, aceitar tais práticas, porque Cristo está condenando isso. Amém. Só pontuando isso. Em Tiatira havia tolerância aos ensinos de uma profetisa imoral. Alguns permitiram que essa doutrina invadisse a igreja e deturpasse todo o evangelho, o conceito do evangelho. Mas nem todos os crentes acreditaram nela. Eles permaneceram fiéis ao evangelho puro. Em Sardes, embora a igreja estivesse vivendo de aparência, alguns deles não se contaminaram. Eles prevaleceram com as suas vestes limpas. Ok. A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser. Dentro desse tema, nós gostaríamos de discutir algumas coisas muito importantes. Por exemplo, Jesus conhece a igreja de forma profunda. Vejamos, por exemplo, alguns textos, como Apocalipse 2:2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Paz. A igreja, ela é controlada pelo Supremo Pastor, que é Cristo. E ele tem o domínio, ele conhece cada igreja. E nesse texto que eu li, se refere à igreja de Éfeso. Então Jesus, ele tinha um olhar para aquela igreja e ele conhecia perfeitamente as obras daquela igreja. E sabia exatamente o que era necessário ser feito para mudar a estrutura daquela condição, daquela situação. Então a igreja nem sempre ela é aquilo que aparenta ser. Embora ela fosse forte, não tolerava aqueles que se diziam apóstolos, mas que não eram, não aceitavam doutrinas estranhas, mas ela tinha perdido uma coisa, ela tinha perdido a essência da verdadeira igreja de Cristo, que é o amor. Ou seja, ela perdeu aquilo que era mais importante. Eu estou usando Éfeso como exemplo apenas, mostrando que as outras igrejas também tinham os seus defeitos e as suas falhas. Esmirna, por exemplo, era pobre aos olhos dos homens, mas aos olhos de Cristo ela era uma igreja rica.
em Pérgamo havia pessoas tão comprometidas com Deus a ponto de martírio, ou seja, a ponto de dar a sua própria vida por amor a Cristo e a sua igreja. Tiatira estava trabalhando mais do que trabalhava no início da carreira, no início da caminhada, no início da igreja. A igreja de Tiatira era uma igreja fraca, pequenininha, mas no decorrer dos anos ela se fortaleceu e agora as obras delas eram muito mais avantajadas até mesmo que a de Éfeso. O autor ele vai comparar de forma exemplar essa ideia da manifestação das obras na igreja de Tiatira, que antes era falha e agora era muito melhor. Mas muito trabalho sem vigilância também não agrada a Jesus. Não adianta ser uma igreja ativa, ser uma igreja prestadora de serviço, ser uma igreja que atua, mas se não vigia, se não tem a noção do certo e do errado em si, nas questões espirituais. E Cristo ele vai salientar isso e vai enfatizar essa questão ao zelo doutrinário em Tiatira. E o zelo doutrinário sem ação não agradam a Jesus, como no caso de Éfeso. Sardes tinha a reputação de uma igreja viva, mas estava morta. Apocalipse 3:1 vai dizer isso. Além disso, muitas pessoas estavam no CTI espiritual, segundo as palavras do autor Hernandes Dias Lopes. Filadélfia era fraca diante dos olhos humanos, mas poderosa aos olhos de Cristo. Embora a sua estrutura fosse pequena e talvez inofensiva para o contexto político e que eles estavam vivendo naquela época, a igreja de Filadélfia, ela era tremendamente poderosa por causa do seu pastor, do seu líder, Cristo, que governava e dava força a esta igreja para prevalecer. Laodiceia considerava-se rica e abastada, ou seja, uma igreja prepotente, uma igreja que acha que não precisa do outro, uma igreja que acha que não requer ou não necessita da ajuda de ninguém, que ela tem tudo, inclusive não precisa da ajuda do próprio Cristo. E aí, mas aos olhos de Cristo, era uma igreja pobre, cega e nua ou miserável. E nessa relação do noivo com a sua noiva, com a sua igreja, nós podemos fazer uma relação muito simples, de um pai com seu filho, porque o pai corrige ao filho que ama, e às vezes o filho questiona o pai: por que eu estou sendo corrigido? Então o noivo ele vai dizer por que está sendo corrigido e as consequências caso o filho não obedeça a essa correção. Então Cristo ele vai andar no meio da igreja para oferecer uma oportunidade de arrependimento. Só voltando aqui. Desculpa, achei que de arrependimento antes de aplicar o juízo. Então ele avisa, né? Ele alerta, ele faz com que a igreja ela reflita sobre onde ela está errando, volte ao seu primeiro amor, corrija para que não venha o juízo sobre ela. E foi no caso de Éfeso, que ele foi chamado a se arrepender e a voltar à prática das primeiras obras. Caso isso não acontecesse, então aí sim viria o juízo. Jesus sentencia: e se não, venho a ti sem demora, e do seu lugar retirarei o teu candeeiro, caso não se arrependa. Então ele dá a oportunidade de arrependimento, ele dá a oportunidade de correção. Para Esmirna, diante do martírio, ela vai ser exortada a ser fiel até a morte. Hoje o membro da igreja ele enfrenta várias situações, mas por mais difícil que seja, isso não é motivo de se afastar, porque esta igreja ela estava enfrentando martírio, ela estava correndo risco e mesmo assim Jesus alerta: permaneça fiel, fiel até a morte, porque ela estava correndo risco de morrer.
Pérgamo, ela estava dividida entre a verdade e o engano, as heresias que tentavam se infiltrar ali na igreja. Mas ele alerta: eis que venho a ti sem demora, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, se eles permitissem, viria o juízo sobre eles. Tiatira, então, abria as portas para uma desrespeitosa profetisa e permitia, que aquelas falsas doutrinas entrassem e enganassem a muitos. Mas também, se ela se recusar, também viria o juízo. E ele diz que seu juízo vem e chama os fiéis a permanecerem firmes até a segunda vinda. As doutrinas infiéis, elas não podem deturpar a verdade da segunda vinda de Cristo, e ele alerta a igreja sobre isso, para estar atento sobre isso. A igreja de Filadélfia, ela é exortada a olhar a vida na perspectiva de Cristo, e não do que eles viviam ali naquele momento, do que eles somente dos problemas visíveis. Eles tinham que perceber o que Cristo via para além, e convida a se arrepender, pois a disciplina de Deus é um ato de amor. Como eu disse antes, o Pai corrige ao Filho que ama. Amém. Glória a Deus. Partindo para o final, irmãos, da nossa lição de hoje, Jesus, ele anda no meio da igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores. Ele não tem o desejo no seu coração. Quando Jesus se manifesta a essas igrejas do Apocalipse, a intenção do coração de Jesus não é ferir a igreja, não é maltratar a igreja, não é trazer um peso que a igreja não consiga suportar. Mas a ideia de Cristo é trazer ao arrependimento, é trazer de volta a sua igreja que se perdeu no decorrer do tempo. E com isso, ele promete grandes coisas. Para cada igreja, ele traz uma promessa específica para até mesmo responder às necessidades de cada igreja. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte: as promessas aos vencedores tratam da bênção que a igreja estava buscando ou necessitando. Por exemplo, Éfeso: ao vencedor se alimenta da árvore da vida, isto é, ter vida eterna. A vida eterna é ter comunhão com Deus, e Ele é amor. Então, como eles perderam o amor, como eles perderam a essência do primeiro amor, o que acontece? Eles precisam voltar, e eles precisam ter comunhão com Cristo novamente. Em Esmirna, o vencedor de modo algum sofrera o dano da segunda morte. Esmirna era uma igreja perseguida e que foi posta à prova por um período de 10 dias, se os irmãos lerem aí no texto, a partir do verso 11, que ela seria provada até em caso da própria morte dos seus membros, ou seriam provados até a morte. E aqueles que morressem e não negando a Cristo, não negando a fé, eles de modo algum provariam da segunda morte. O anticristo pode até matar o crente, esses jamais enfrentarão a morte eterna. Pérgamo, o vencedor receberá o maná, uma pedrinha branca com um novo nome também. A ideia de maná é o alimento. A ideia de que um dia, em vários momentos da palavra de Deus, nós vemos Cristo prometendo um banquete que iremos experimentar no seu governo, no seu retorno. A cidade de Tiatira, esta que foi seduzida pelo engano, ao vencedor teria autoridade sobre as nações e ter a Jesus como Senhor da glória e estrela da manhã. Sardes, os vencedores receberiam a promessa de que seus nomes estariam no livro da vida, e seus nomes serão confessados diante do Pai no dia do juízo. Filadélfia recebe a promessa de ser coluna do santuário de Deus,
ou seja, um perfeito exemplo de conduta, de princípios e valores como igreja. Laodiceia, ao vencedor recebe a promessa de se assentar com o próprio Cristo no trono. Isso, cada promessa dessa, irmãos, é específica e irá acontecer para cada membro e cada igreja que estava vivendo nesse contexto. Laodiceia, por fim, o vencedor recebe a promessa de assentar-se com Cristo no seu trono. Para todas as igrejas há um refrão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos estar atentos ao que Deus está falando conosco. A bem-aventurança não é apenas ler e ouvir, mas obedecer às profecias deste livro. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, e que esse estudo possa ter falado ao seu coração e enriquecido um pouco mais a sua vida. Bruna, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Não sei se você tem uma palavra para os nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.